estou aqui apenas para fazer a abertura, a coordenação técnica é do Renato. Vou passar aqui a palavra para o Renato, tá bom? E pedindo, cada um fala 10 minutos inicialmente, depois a gente tem a segunda rodada e a terceira rodada. Cada rodada, a segunda e a terceira, 4, 5 minutos, depois 4, 5 minutos, mas sem muitas formalidades. Renato, tem a palavra. Muito bom. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado, pessoal, por estarem aqui conosco. Muitíssimo bem acompanhado da minha querida Mary, que fazia tempo que eu não encontrava, né, da Lina, o Cristiano, Elenilson, e com você também, Marcelo, e a toda a nossa audiência que está nos prestigiando nessa manhã. Bom, o tema ele está agora na ordem do dia, né, já vem sendo debatido há algum tempo. Ele teve aí um momento mais, digamos assim, caloroso ali em 2021, quando o deputado Aguinaldo Ribeiro chegou a apresentar um primeiro relatório na comissão mista firmada à época, depois deu uma esfriada, né, o assunto, e aí com o novo governo acabou ganhando corpo novamente. Então, aqui acabou que a PEC 45 que terminou ganhando destaque mesmo no assunto, né? No passado aí houve vamos dizer assim, não é uma disputa, né? Mas uma corrida ali entre PEC 110 e PEC 45, algumas outras propostas correndo por fora, a PEC 46, por exemplo, defendida aí arduamente pelo nosso amigo Alberto Macedo, né, Marcelo? A gente vem acompanhando bastante aí o Alberto tratando desse tema. E a coisa acabou que acelerou bastante nesse semestre e a gente tem expectativa de votação na próxima semana. Foi formado um grupo de trabalho para discutir, né, a proposta e não uma comissão, que eu acho que pode ter prejudicado aí os debates, né, um maior aprofundamento a respeito do assunto. Esse grupo de trabalho ele fez uma série de reuniões, né, acabou... Os trabalhos foram encerrados em maio. Em seguida, o deputado Aguinaldo, no começo desse mês, ele apresentou um relatório, mas desacompanhado do texto do substitutivo. Então, o que acabou causando mais ansiedade e apreensão ainda. Ele já dava os indicativos, né, de como seria, e na semana passada ele apresentou o texto do substitutivo da PEC 45. Foi muito interessante a conversa que o Marcelo e eu tivemos sobre a estruturação do curso, porque realmente a ideia é explicar, a gente também, ali cada um trazer o seu posicionamento, alguns com críticas mais pesadas, outros com declarações de apoio, mas a gente tentar explicar, né, também o que está acontecendo, criticando, mas quem quiser criticar, mas também explicando o que pode vir aí a acontecer caso o projeto ele venha a ser aprovado. Então, a gente levou isso em conta também, né, Marcelo, na formação, nos convites para os professores, né? Eu também tenho um posicionamento, enfim, eu não sou muito desses cavalos de pau, né, em termos de legislação. Isso não é nem uma posição só jurídica, né, é uma forma de vida, né, fazer as coisas no varejo e não no atacado. Mas, enfim, a gente está com um projeto aí, temos que trabalhar sobre ele. Aqui para a nossa reunião, Marcelo, vê o que você acha aqui também, estamos entre amigos, né? Eu pensei em a gente dividir aqui as discussões sobre duas óticas, né? Dos contribuintes, falar um pouco da estrutura dos tributos que estão previstos aqui na PEC 45, sobretudo os tributos sobre consumo. Acho que imposto seletivo talvez a gente possa falar bem en passant, e que nós temos uma série de aspectos polêmicos, né? Aí cada um fica à vontade para abordar, explicar, e depois sobre a ótica dos entes, né? Que a coisa está muito polêmica ainda, né? Os estados, mais recentemente, batendo bastante firme. O Felipe Salto ele publicou 2 textos. O Felipe Salto foi secretário da Fazenda do estado de São Paulo, né? Até o último governo. E ele deu uma entrevista e publicou 2 artigos também nas últimas semanas, e ele fazendo críticas ali muito fortes, né, sobre a ótica dos entes. Então, a gente comentar também um pouco sobre isso, até porque uma das aulas, né, do nosso curso trata desse tema.
Então, aqui para a gente começar, e se a gente puder falar um pouquinho dessa dinâmica, né, dos tributos, explicar como é que vai ser um pouco essa tributação do consumo. Aí, começando aqui, a gente poderia começar com a Lina, em seguida passar para a Mary, aí o Cristiano e fechando com o Helenilson, e aí a gente passa para outra ótica, que é dos entes, das pessoas políticas, e aí fechamos aí com debates no final. Pode ser assim, Marcelo? Pode, só um comentário, tá? Eu falei lá da questão de poucas críticas e tal, mas lá no curso, tá? Aqui vocês falam o que vocês quiserem. Só para não deixar a coisa meio Isso, não, amarrada. Não, e no curso também pode criticar também, mas é só... Eu não vou dizer o nome aqui, mas eu convidei um amigo para um evento, talvez ele esteja até nos assistindo, que eu falei para ele, então não tem problema, não é segredo aqui com ele. Eu falei, explica, e ele é ele tem posições ali contrárias, eu falei, mas explica um pouco, depois você faz o merchan, né, eu brinquei, depois você faz as críticas, etc. Ele não se aguentou e aí ele saiu baixando o sarrafo desde o início. Aí o pessoal que organizou o evento acabou, e aí ele não vai explicar e tal. E ele falou, não resistiu. Eu falei, eu percebi, eu tomei um monte de puxão de orelha aqui por sua causa, viu? Mas vamos lá. Lina, vamos começar então? Bom dia, Renato, bom dia, Marcelo, bom dia aqui meus companheiros, Cristiano, Mari, professor Helenilson, um prazer estar aqui com vocês, bom dia a todas e todos. Acho que estrategicamente o Renato me colocou aqui em primeiro para falar e eu agradeço, porque eu sei que virão críticas muito pertinentes e contundentes, então me cabe aqui fazer uma apresentação inicial do projeto para contextualizar todo mundo e depois eu tento aí contribuir na parte das críticas e esclarecimentos. Como o Renato adiantou, aquele relatório que foi apresentado dia 6, sem o texto, trouxe muita ansiedade, ao mesmo tempo em que houve aí uma estratégia do Poder Legislativo de segurar esse texto para que pudesse ser ainda mais aperfeiçoado diante das eventuais críticas que viessem. E agora, o texto que se soltou é um texto preliminar, também acho que de forma proposital, deputado Aguinaldo Ribeiro foi bastante articulado nesse sentido para que tenha tempo de se fazer eventuais ajustes. Ainda assim, espero e tenho certeza que virão críticas com relação a esse processo legislativo, eventualmente sem emendas e uma votação agora muito rápida. Com relação a isso, eu só relembro que, embora esse texto, né, seja realmente novo, com algumas inovações, essas discussões elas têm ocorrido no Congresso Nacional desde 2019. Então, é produto de tudo isso, né? Bom, em primeiro lugar, o que se decidiu é a criação de um IVA dual. Isso significa que a gente não vai ter um IVA único, embora a legislação seja uniforme. Lá no substitutivo, se atribuiu a lei complementar, uniformizar tanto o IBS, que vai ser um IVA subnacional, ou seja, de competência de estados, Distrito Federal e municípios, substituindo ICMS e ISS, então esse é o IBS, e a CBS, que vai ser o IVA federal de competência da União, substituindo o PIS/COFINS. Quais são as características gerais, tá, desses dois tributos, CBS e IBS? Base ampla, então lá tem a incidência ao fato gerador, bens materiais, imateriais, direitos, serviços, a não cumulatividade plena, né, a garantia ali da devolução de todos os créditos e acabar com aqueles conceitos que a gente tem um pouco distorcidos com relação a crédito físico, crédito financeiro, né, o imposto não cumulativo, ele tem que dar crédito sobre tudo. A incidência por fora, ou seja, sobre a base líquida, você não tem mais tributo sobre tributo e nem aqueles cálculos que hoje a gente sabe a dificuldade de se saber a alíquota efetiva do ISS. O princípio é destino, acho que essa é uma grande alteração estrutural. Daí a gente já tem um fim de um grande incentivo hoje para a concessão de benefícios fiscais, aqueles que se pautam na atração de investimentos para os seus territórios, né, através da concessão, como a tributação se dará no destino, ou seja, onde ocorre o consumo,
não fará mais diferença de onde o produtor ou o comerciante estiverem localizados. E também a promessa de desoneração, né, das exportações e dos investimentos. Paralelo ao IBS e à CBS, foi criado o imposto seletivo. O imposto seletivo ele vem substituir o IPI, ele também é de competência federal, ele vai incidir sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Foi atribuído à lei estabelecer quais são esses itens. É algo que me preocupa, porque a gente sabe que, eventualmente, numa necessidade de arrecadação, as hipóteses de incidência podem ser ampliadas pelo legislador ordinário. A alíquota desse imposto pode ser alterada por decreto, isso faz sentido, porque ele tem as mesmas características e necessidades extras fiscais que hoje são cumpridas pelo IPI. E um ponto também que eu acho questionável é a questão dele integrar a base de cálculo dos outros tributos sobre o consumo. Então, por exemplo, no caso, o que a gente sabe que vai ser tributado, que é bastante comum e utilizado no mundo inteiro, né? Bebidas alcoólicas e fumo, isso é unânime. E as questões de meio ambiente ficam um pouco em aberto, a gente não sabe o que virá. Né? Eu, inclusive, recentemente, no último congresso do IGA-IDEP, falei sobre isso, sobre tributação em meio ambiente e essa pressão que se tem hoje em dia para a tributação de emissão de carbono e outros meios que também são nocivos ao meio ambiente. A gente está com uma redação bastante aberta, pode ser que tenhamos novidade nesse sentido. Com relação às alíquotas, houve ali a fixação em uma alíquota padrão. Por ser uma PEC, essa alíquota não é mencionada, acho que faz sentido não ter uma alíquota na Constituição. Por outro lado, isso também traz insegurança, porque a gente não tem aí um limite máximo, um limite mínimo, né? E a gente sabe que hoje a arrecadação no Brasil é muito concentrada no consumo, e isso faz com que essa alíquota padrão provavelmente seja muito alta. Né? A princípio, o CECIF tinha aquele estudo que chegava a uma alíquota de 25%, somando todas as arrecadações atuais, né, de ISS, CMS, PIS/COFINS, IPI, para se conseguir substituir essa arrecadação, mas como houve aqui algumas concessões e não tem, nessa previsão dos 25%, não tinham isenções e desonerações, é possível que essa alíquota seja ainda superior, que é outro aspecto que nos preocupa bastante. Dito isso, cada ente vai ter autonomia para fixar a sua própria alíquota. Eu acho isso extremamente importante para que se mantenha a autonomia federativa de todos os entes. Então, embora se retire a capacidade de legislar a respeito do seu próprio tributo, né? Nenhum município não vai mais poder legislar a respeito do ISS, vai ser nem o Estado, né, autonomamente a respeito do ICMS, vai ser uma legislação uniforme. O fato de lhes garantir que cada um atribua a sua alíquota, acho que é suficiente para que a autonomia financeira seja mantida, né? Desde que respeitado, por óbvio, e que isso retorne em recursos incondicionados. A regra geral é que todos os produtos terão a mesma alíquota, todos os produtos e serviços terão a mesma alíquota, e aí a própria PEC traz as exceções a essa regra. Como vai funcionar essa questão de cada ente ter a sua própria alíquota? Eu aqui, né, no município de São Paulo, como consumidora, eu vou pagar o somatório da alíquota que foi determinada pelo meu município, pelo meu estado, e a da CBS, que vai ser a mesma em todo o território nacional. Então, é possível que o município de São Paulo estabeleça uma alíquota um pouco superior do que o município de Campinas. E aí, a minha alíquota aqui em São Paulo, final, vai ser 25,5%, enquanto em Campinas vai ser 25%. Assim como é possível que em Porto Alegre se estabeleça uma alíquota um pouco menor. Então, lá vai ser a soma de todas, vai dar 24,5%.
e assim também com diferença aos estados do Brasil, né? Pará vai ter autonomia, Rio Grande do Norte vai ter autonomia para estabelecer sua própria alíquota, que pode ser maior ou menor do que a de São Paulo, do que de Santa Catarina, e assim por diante. Então, o IBS vai ser cobrado pela somatória, né, das alíquotas municipais e estaduais do território em que o consumidor estiver localizado. E a CBS vai ser padrão para o Brasil inteiro. A previsão de redução de 50% dessas alíquotas para alguns bens específicos que a PEC trouxe, que eu vou ler aqui, para não me esquecer de nenhum, são serviços de transporte público, medicamentos, dispositivos médicos e de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano. Isso aqui, a questão dos alimentos, era um pleito com relação à desoneração atual que a gente tem sobre a cesta básica, e, por fim, atividades artísticas e culturais. Então, essa lista estará sujeita a uma alíquota reduzida de 50%. O que se esperava viessem 3 faixas de alíquotas, como era previsto lá na PEC 110, então, uma alíquota modal, por exemplo, de 25%, uma alíquota reduzida de 12%, uma mais reduzida de 7%, uma superior ali de 30%, alguma coisa assim. Então, isso não veio fixo, tá, na PEC. E uma outra questão é o fato da gente não ter faixas de alíquotas, e sim uma alíquota indexada, né? Faz com que, se eu tiver essa alíquota padrão de 25%, a reduzida vai ser 12,5%, eu não posso mudar. Então, deixa isso um pouco amarrado, né? Com prós e contras, né? Ao passo que, se eu aumentar também a alíquota padrão, eu acabo aumentando também a alíquota reduzida. Já estou aqui, para não me estender muito no meu tempo, já vou terminar, mas só para falar agora das isenções e da redução de alíquota em 100%. Então, ficou previsto também redução para medicamento, redução do ProUni, algumas hipóteses em que pessoa física desempenha atividade agropecuária, pesqueiro, com um limite de receita anual de até 2 milhões, para que não seja contribuinte do IBS e da CBS. Isso é muito utilizado nos IVAs ao redor do mundo, é o que a gente chama de limiar do IVA, né? Os regimes, em geral, deixam uma margem de faturamento anual para que as pessoas estejam não obrigadas a se cadastrar, a serem contribuintes, né? Aqui no Brasil, a gente manteve o Simples Nacional, o que por si só já cria um limiar bastante elevado, então quem estiver dentro do regime do Simples pode não optar, né? Pode continuar dentro do regime do Simples Nacional, e o que hoje, dentro ali dos anexos e das faixas, se recolhe a título de ISS, CMS, PIS/COFINS e IPI, vai ser substituído, mas a alíquota vai ser mantida dentro do que já tem hoje no anexo. Também se manteve Zona Franca de Manaus, que era outro pleito bastante forte, né, dentro do Congresso Nacional, e alguns regimes tributários específicos que faz muito sentido de acordo com o setor, por exemplo, a monofasia para combustíveis e lubrificantes, os serviços financeiros, as operações com bem imóveis, então compra e venda de imóveis, eu não posso ter a incidência, né, normal, ou a locação também. Então, esses setores, eles também são tradicionalmente tratados nos regimes dos IVAs, seja os mais antigos até os mais contemporâneos, com algumas exceções, alguns aspectos que merecem um tratamento diferenciado, um tratamento específico. Não que seja diferenciado do ponto de vista de benefício, mas específico para atender as realidades e as questões do setor. Já partindo aqui para o fim, então, para falar um pouco de transição, acho que depois a gente vai falar dos benefícios de ICMS convalidados. A transição para o novo modelo, ela está prevista para começar em 2026, até a gente ter um sistema, até a lei complementar, até tudo isso estar rodando, respeitando-se a anterioridade, realmente tem um prazo longo.
O primeiro ano a gente entraria ali substituindo 1% da alíquota do PIS/COFINS com uma CBS, né, com amplitude nacional, com essa incidência total, justamente para se ter a confirmação da capacidade arrecadatória desse tributo, para que as alíquotas sejam ajustadas, o sistema operacional seja ajustado, e aí nos anos seguintes a CBS entra de uma vez, extinguindo o PIS/COFINS, e depois os demais impostos vão entrando, né? Tanto o IBS quanto o IS para substituir os atuais tributos. Então, por isso que se prevê uma transição de até 8 anos, iniciando ali em 2020 para o final em 2033. Isso é interessante porque as empresas que se estabeleceram hoje com benefícios fiscais terão esse prazo para se adaptar a essa nova realidade e também condiz com o prazo final dos benefícios que foi estabelecido a convalidação ali pela Lei Complementar 160. Paralelo, além dessa questão da transição para o particular, para nós consumidores, né, para os empresários, a gente tem a transição federativa, que é uma outra questão, que foi uma forma de alocar ali os interesses de todos os entes federados para que nenhum saísse perdedor. Então, se manteve essa arrecadação hoje pautada nos parâmetros atuais, ou seja, a arrecadação hoje pautada na origem se manteve como base para que, mesmo mediante a mudança para o critério destino, todos os entes tenham esse mínimo garantido. Então, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento, a gente vai ter essa compensação para os entes que seriam, entre aspas, os perdedores nessa mudança do critério origem para o destino, mas isso com relação ao particular não tem influência, é só uma questão compensatória para que se garanta essa arrecadação mínima para todos os entes. E aí a gente tem um Conselho Federativo, e aí, por fim, acho que isso não está tão em voga, mas para falar que a PEC foi um pouco além, trazendo aí algumas alterações de PVA, ITCMD e IPTU, e estou curiosa para escutar aqui meus colegas sobre o que eles pensam também a respeito disso. Muito obrigada. Excelente, Lina. Melhor introdução impossível. E foi estratégico mesmo, né? Porque como você está na primeira aula do curso, eu não tinha dúvidas que você já daria esse panorama geral de uma forma bem didática e ilustrativa, como de fato foi. Vamos lá, Mary, então, com as suas considerações. Bom dia a todos, quero dizer da felicidade e alegria estar aqui com vocês, essa hora da manhã, né? Renato, Marcelo, obrigada, Lina, é um prazer estar com você, Lenilson, Cristiano, e com vocês todos aí que estão interessados para saber como é que vai ficar, né? Lina, ouvindo você falar, eu digo assim, essa PEC é a solução do Brasil, é maravilhosa. É um avanço o que aconteceu, mas quando a gente vai para os detalhes, né, o problema são os detalhes. Aí você vê que, na realidade, nós temos uma grande promessa e desconhecemos o que vai acontecer. Tudo é jogado para uma lei complementar que a gente também não conhece. E foi tão perspicaz o texto que, onde eles viam que ia ter problema, como, por exemplo, na não cumulatividade do imposto pago, eles botaram assim, poderá. Poderá nada, poderá significa que vai ser. Então, houve assim um disfarce para ter o discurso bonito de que vai gerar mais empregos, atrair investimentos, sem base econômica. Eu confesso que até hoje não vi, com realidade, um estudo que comprovasse quanto vai aumentar investimentos. Até porque nós vamos ter um novo sistema totalmente diferente, que vai começar em 2026, né? Porque vai ter lei complementar, leis ordinárias, tem todo um cipoal aí. Na realidade, aqui para nós, abrindo parênteses, eu acho que querem aprovar na Câmara para dizer aprovamos a reforma tributária, a minha reforma tributária, e depois o resto não passa. Eu espero, até porque precisamos ter esclarecido. A gente não conhece o que vai acontecer na lei complementar, não conhece desde o impacto na economia, o impacto para o contribuinte, e não adianta dizer que essa questão que tem tudo previsível, porque não tem. Se tivesse, implantava logo. Não implanta para ver como é que vai ficar a arrecadação, exatamente porque não tem estudos sérios que demonstrem isso aí. Daí porque precisa desse prazo de transição. E é super interessante,
Porque nós vamos tirar 5 tributos e colocar 3 no lugar, ou seja, na realidade vamos reduzir só 2. Né? Então, daí você já vê que redução de complexidade, na realidade, é a uniformidade da legislação do CMS e uniformidade da legislação do ISS, coisa que não precisaria ter essa reforma desse tamanho. E aí eu digo o seguinte, então a gente não sabe quem perde poder dos entes federativos, quem perde arrecadação e quem ganha. Isso é uma coisa muito incerta, daí porque os estados já estão começando a chiar, como é que vai ficar? Estados e municípios ficarão de pires na mão. Eu me lembro que eu era muito pequena, já vi um negócio assim dos municípios dizer, estamos de pires na mão no governo. Por quê? Porque vai tudo para um fundo e esse fundo vai distribuir de acordo com cota tal, cota tal, cota tal, e isso também eu acho muito incerto. A gente teria que ter definições mais claras para que a gente pudesse confiar no texto. Então, a gente tem uma carta de promessa muito superficial e não temos os detalhes que devem acontecer. Né? Então, veja só, qual a alíquota? Era 25 no primeiro estudo, pode ser 30, pode não ser. Isso é perigoso. Está se aprovando uma reforma tributária sem saber quanto se vai pagar de carga tributária. De carga não, de tributo, porque a gente não paga carga, a gente paga tributo. Essa é a ilusão, não vai haver aumento de carga, pode ser que não tenha aumento de carga, porque é arrecadação sobre PIB, mas de imposto vai ter. E o mais sério é que se é o imposto sobre consumo que vai ser no destino e tem a não cumulatividade, quem paga o aumento do tributo? O consumidor. E quem é esse consumidor final? A maioria da classe média. Então, não, o mais pobre, quem é o mais pobre que vai ter de volta? Como ele vai ter de volta? Quem é o mais pobre? É o pessoal do salário família, é o pessoal do salário mínimo, é o pessoal da tabela de isenção. Estamos criando um bolsa imposto, né? Então, isso também não está muito claro, ou seja, classe média vai sofrer com esse aumento e ela não está conscientizada. Essa questão do não recolhimento, da não cumulatividade plena, é interessantíssima. Não cumulatividade plena, se vier ligada ao pagamento do imposto, as empresas vão ser prejudicadas, e aí eu digo o seguinte, todas, indústria que está morrendo de defender achando que vai se beneficiar, e comércio, eles vão ser impactados com isso aí. Então, veja só, foi preciso fazer ajustes, e com isso nós aumentamos essa complexidade, ou seja, 5 tributos virarão 3, né? Durante 8 anos conviveremos com 8, a complexidade do que existe mais é da outra. Veja, quantas alterações constitucionais foram feitas. Como advogado vai ser ótimo, eu já vejo 2 teses em cada artigo, mas como estudiosa, formadora de opinião e cidadã, eu não acho isso salutar. Mas era necessário porque é uma mudança. Ou seja, tem que se chegar a um consenso de que não está simplificando o nosso sistema. Ponto 1, isso para mim é bastante claro, né? E aí começam algumas coisas que eu acho interessantes. Temos alíquotas, saúde, transporte e produtor rural, essas aí que você falou, que vão ter 50% de alíquota, né? Era necessário porque eles vão aumentar a tributação, só que vão aumentar a tributação de qualquer jeito. E aí, minha gente, a indústria se defende dizendo que vai ser bom, o comércio fica mais ou menos, mas todo mundo vai sofrer, porque serviços intermediários que vão aumentar brutalmente, todo mundo consome, serviço de limpeza, etc. Então, não é essa coisa, não, vamos tributar mais serviço, porque só classe alta consome serviço. Não, serviço está no meio de toda a cadeia, e serviço não vai poder ter crédito, porque o trabalhador, a maioria do gasto dela, da despesa, é com mão de obra, e mão de obra não paga, se não paga, não tem crédito, então ela vai ter que aumentar o custo desse serviço e todo mundo vai sofrer. O simples vai acabar, não oficialmente, a inteligência do sistema é esse. Não acabamos o simples, não acabamos o simples. Só que aí, não, ele pode optar o quê? Para sair para pagar mais alto? Então, acaba o simples. Ou, se permanecer com as alíquotas atuais, ele vai dar crédito apenas do montante que ele paga hoje, significa que ele vai dar muito pouco, né? Então, tem que se rever essa questão do simples, porque 90% das empresas nacionais, elas são do simples, e aí vem aquela coisa, mais de 50% das empresas são de mulheres, né? Então, você está afetando também a questão das empresárias, das empreendedoras, né? E aí temos também a seguinte questão,
Essa pergunta é que não quer calar. Por que sistema financeiro terá um tratamento diferenciado? Por quê? Eu já perguntei isso várias vezes, as pessoas diversas fazem, ninguém responde. Ora, porque a operação dela é complexa, porque ela não tem como se acreditar, mas a sociedade de advogados, de médicos, de clínicos, também não tem como se acreditar. Eu queria que alguém me respondesse. Eu estava lá em Roma, fiz essa pergunta, acabaram o seminário, me responderam, estava a Meline e a Aguinaldo Ribeiro. Essa é uma pergunta que não quer calar. Inclusive, quando eu estive na audiência pública lá do grupo, alguns deputados olharam e disseram, como vai ter um tratamento diferenciado? Ou seja, muitos deles nem tinham lido o que é que estava lá. Né? Então, esse é outro erro. E aí, Marcelo, você está de parabéns, porque a gente precisa levar ao máximo essas discussões, essas informações, eu não digo nem crítica, informar o que é a realidade do que tem no texto. Então, é isso que a gente precisa repensar. Sistema financeiro imobiliário. Compras governamentais está justo, era preciso aumentar para o próprio governo, ele arrecadava de um para pagar outro. Mas sistema financeiro e imobiliário vão ter regime especial. Que regime especial será esse? Quer dizer, já é estranho eles terem um regime especial, e a gente nem sabe qual. Ora, se eles têm, eu também quero. Tá? Eu quero para outras atividades também. Né? Então, veja só, Zona Franca de Manaus, não tem lá o que é que vai acontecer com ela. E aí é interessante porque você tem uma revogação de um incentivo, benefício, na realidade, eu acho que é investimento do Brasil na Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque quem vai instalar a indústria, vamos ser bem realistas, indústrias e outras atividades no norte e nordeste do Brasil, podendo ter toda a rede distribuidora aqui no sul, se não tiver um benefício fiscal. Então, isso é seríssimo, tá? E precisa ser repensado. E o mais grave, tem assim, mantida a Zona Franca de Manaus, como? Isso também a gente não conhece. Então, isso precisa ficar esclarecido. Essa pressa em votar, sem a gente conhecer o verdadeiro conteúdo, eu entendo que, na realidade, é um grande equívoco, para não dizer outra coisa. Por quê? Porque você, para fazer uma reforma desse tamanho, é interessante, precisa, não sou contra a reforma tributária, mas precisa saber o que é. E aí uma coisa que sempre diz, porque os países do IVA têm isso. Gente, país do IVA é uma realidade, o Brasil é outro. A gente não pode pegar sistemas do exterior. Eu queria saber se tem um país no mundo tão grande, com tanta federação, estado, município, e olha que eu não sou nem a favor de ter tanto município, mas vamos lá. Tanto município, cada um com suas peculiaridades, regiões mais ricas, regiões mais pobres, e vamos ter uma uniformização de alíquota para todo mundo. Então, importar regimes de forma crítica só porque é bonito lá fora, está errado. Vamos importar? Vamos. Lá já está se discutindo a tributação digital. Aqui tem um artigo dizendo assim, tributação digital. Como é que você vai tributar operações, concorrências de empresas que estão em outros países, que você faz a operação pelo computador, o dinheiro sai, entra, e o Brasil não tem nem como dominar. A reforma não fala nada disso, e há um prejuízo enorme das empresas brasileiras. E os empresários estão assim calados, achando que vai ser a solução. Eu fiz aqui algumas anotações, e aí, veja, sabe qual é a minha esperança de não passar muito bem essa reforma? A questão, os próprios estados e municípios vão ser contra. Por quê? Porque vai ser criado um fundo, está lá, 25% para um, 35% lá, e não está claro isso aí. Então, qual a perda e qual o ganho? Não, mas vai ter um fundo da União para recompensar. De onde sairá o dinheiro da União para compensar esse fundo? Do meu bolso, do seu bolso, do bolso de todo mundo. Então, significa o quê? A alíquota mais alta nos impostos federais. Critica-se que o Brasil tem uma alta tributação sobre consumo. Tem. Por quê? Porque um país pobre não tem renda suficiente para tributar renda suficiente para arcar com os custos do Brasil. Minha gente, eu esqueci de olhar aqui a hora. Me dá um sinal aí quando faltar 20 minutos. Um minuto, Mary. Quanto? Um minuto. Vixe, um minutinho. Eu pensei que ainda tinha mais 20, né? Então, essa questão do cashback, seja lá como for, da Bolsa Imposto, ela precisa ser muito esclarecida, porque senão toda a classe média vai pagar. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, sou a favor da reforma tributária, houve um avanço do projeto inicial, mas não está claro o que é que vai acontecer. Não está claro aqui, não está claro como será a lei complementar, então nós temos promessas que não sabemos quais são e como elas serão implementadas. Então, está se correndo um grande risco, né, de estar se aprovando uma reforma tributária que daqui a
quanto é que começa? Em 26, né? Que daqui a 5 anos esteja novamente. Vamos reformar, porque o negócio não está bom. Quando os empresários brasileiros descobrirem a verdadeira realidade, quando o povo vê como vai pagar mais. Porque não tem ilusão, quem vai pagar é o povo, não acumulatividade, estoura na mão do consumidor final, que será, em grande parte, da classe média. Por que classe rica, que eu não sei nem a partir de quando é classe rica aqui no Brasil, né? Essa está rica. Não vai ser 1.000 a mais, 2.000 a mais que vai fazer diferença. Vai pesar no bolso, exatamente, daquelas pessoas que estão com a tabela de imposto sobre a renda defasada não sei quantos anos, que eu tive outro dia dando uma palestra, se fosse corrigir a tabela de 1960 e pouco, quando a alíquota era 65%, a isenção teria que estar em R$31 mil. Não tem condição. Então, para você ver como esse pessoal, entre essa faixa salarial, realmente está pagando mais. Então, deixa eu ver das minhas alterações. E o perigoso ainda, só para terminar. Isso é um relatório preliminar. O definitivo sairá na véspera. E o que é que estará no definitivo? Vamos ter tempo, pelo menos, de ler? Tá? Então, eu acho que a gente tem que refletir mais, tem que haver maior esclarecimento. Agradeço e daqui a pouco eu volto. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Mary. Aliás, esse ponto da reflexão, foi bom você ter tocado, Mary. Os professores Humberto Ávila, professor Ives, o Hamilton de Souza, e tem mais um subscritor, agora não me lembro, de um manifesto, né? Oi? O Ives Gandra e o Isso, Roque Everardo. eu recebi, o professor Roque, tem tantos grupos aqui, eu não vou me lembrar exatamente quando eu recebi, foi por esses dias, justamente pontuando essa necessidade de haver uma maior reflexão e debate, né? Houve um assodamento aí, talvez, nesse semestre, na tramitação, né, desse assunto. Mas vamos ouvir um pouquinho o professor Cristiano, o que ele tem a falar a respeito. O homem tocha, professor Cristiano. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês, todos velhos amigos, e quero dar um abraço virtual aqui no Marcelo, agradecer pelo convite, na Lina, parabenizar pela excelente exposição, que aí já nos ajuda muito, seja para elogiar, seja para criticar o projeto, né? A Mary Albi falou vários pontos aqui que eu concordo, que eu, inclusive, até talvez economize um pouco o meu tempo, né? E cumprimentar também meu velho amigo Elenilson, que fazia muito tempo que eu não via, e finalmente o Renato aqui, que está coordenando tão bem esse evento. Eu acho que a última reunião da PET que eu participei foi presencial em São Paulo, para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz, né? Mas que bom estar aqui de volta. Então, vamos lá, né? Faz bastante tempo que eu também participo dessas discussões da reforma. Aliás, o tema reforma se ouve falar desde que eu comecei a estudar direito, né? Que eu entrei na faculdade lá nos idos de 1988, desde então, desde a promulgação da Constituição atual, que se ouve falar em reforma tributária. Então, é um tema já falado há muito tempo. Já tivemos alguns arremedos de reforma vários anos atrás, né, que só fizeram aumentar a tributação, e temos esses projetos aí que estão se desenrolando ao longo dos últimos anos, né? E agora, finalmente, então, saiu, não vou dizer finalmente saiu, porque não saiu ainda algo que seja muito sólido, né? Mas que nós recebemos na quinta-feira, que é esse texto substitutivo, a proposta da emenda 45. Vou fazer rápidos comentários aqui. Antes de entrar na questão do consumo propriamente dito, da CBS e IBS, falar rapidamente sobre a questão aqui do imposto seletivo, né, que vai pretende substituir IPI, é o famoso excise tax, que se tem lá fora, é um imposto de natureza, pelo menos para ser extrafiscal, ou seja, a função não é arrecadatória, mas incentivadora de comportamentos, e que, né, na verdade, vai repetir bastante coisa do IPI, só que, teoricamente, sem a função arrecadatória que o IPI também tem. Eu sou bastante cético, já digo aqui, sobre a eficácia, né, desse tipo de excise tax. Tem vários estudos mundo afora aí que mostram que é bastante duvidosa, né, se funciona realmente como incentivador de comportamento.
Por exemplo, a tributação sobre o cigarro, eu escrevi um parecer alguns anos atrás, na época do governo Dilma, quando se aumentou barbaramente a alíquota, que, na verdade, supostamente a intenção era coibir, né, o consumo de tabaco, mas o efeito, né, a externalidade negativa que iria acontecer, e se comprovou isso, era empurrar o público consumidor, né, os fumantes, para o cigarro ilegal. Né? Não sei se você sabe, de cada 10 produtos contrabandeados no Brasil, 7 a 8 são cigarros. Ou seja, um tiro pela culatra que era, em vez de melhorar a saúde pública, potencialmente piorá-la, porque o cigarro contrabandeado é muito mais danoso, não tem a saúde, não tem controle fitossanitário, ou seja, é um efeito ruim no final das contas, né? E também a questão da tributação ambiental. Eu prefiro, por exemplo, e tem se retomado esse ponto, uma solução de mercado, em vez de uma tributação que se chama pigoviana, do Arthur Pigou, que é o famoso imposto do poluidor pagador, que é a solução do Ronald Coase, Prêmio Nobel de Economia, que é o mercado de carbono. Me parece que tem potencial de funcionar muito melhor que uma tributação, simplesmente uma tributação para regular o meio ambiente, e a gente sabe que, pela tradição brasileira, provavelmente vai começar com o excise tax e vai virar com função arrecadatória no final das contas, né? Quanto ao ITCD progressivo, na verdade já tem previsões sobre isso, cabe ver se a progressividade vai ser dentro daqueles limites de alíquota que o Senado, pela Constituição, determina para o imposto sobre transmissão, causa, morte e doação, ou se seria, acredito que não, a progressividade, né, solta e restrita. Aí tem questão do IPVA, que eu não vou perder tempo aqui de vocês, do IPTU, e chegando aqui nos meus poucos minutos à questão do consumo, né, algumas coisas me preocupam nessa nova tributação. Na verdade, se fala que é a PEC 45, mas tem bastante coisa da 110, a questão da tributação dual. Então, assim, é um pouco salada de fruta, até esses outros impostos que entraram aí nesse texto substitutivo também. Se falava até em colocar imposto de renda antes, mas isso aí vai ficar para a lei ordinária, sabe-se lá o que virá, acho que não vem coisa boa. Mas tem alguns pontos que me preocupam, por exemplo, no próprio texto, quando você fala, né, em operações, né, vai se incidir sobre operações, já tem uma preocupação aqui de estrutura, porque você perde aquele arquétipo constitucional, aquela regra matriz de incidência constitucional, que é o verbo e complemento. Por exemplo, vender mercadoria, né, ou prestar serviço, você já fica com algo bastante solto, né? O que é realmente incidência sobre operações? O que são operações? Isso vai ficar para a lei complementar. Então, assim, pode ser uma carta branca bastante perigosa, né? E a impressão que eu tenho também, nessa tentativa de votação a toque de caixa no primeiro semestre de um novo governo, e parece que é uma intenção política, né? O governo pressionando muito para ter uma notícia boa, entre aspas, né? Para poder justificar outras políticas públicas, como, por exemplo, a do arcabouço fiscal, né? Alguns, eu incluso, de calabouço fiscal, que eu acho que é um desastre em termos de responsabilidade fiscal, e outros aumentos de carga tributária, como, por exemplo, a vindoura reforma do imposto de renda. Então, me parece que é para ter uma notícia boa. Olha, eu estou aumentando aqui tributo, estou mudando isso, mas fiz a reforma tributária. Então, por isso que me parece que é essa tentativa de aprovação a toque de caixa, né? Será que realmente essa tributação é melhor? Aí, como disse a Mary Elbe, será que para a nossa estrutura federativa, né, o IVA, né, que tem nos outros lugares, a maior parte, imensa maioria dos demais países do mundo não tem essa estrutura federativa que nós temos? Uma coisa que eu publiquei alguns anos atrás no Estadão, um artigo, junto com a minha amiga e colega tributarista Lucilene Prado, que é professora do INSPER também, é que faltava uma simulação robusta. Até hoje eu não vi apresentado à sociedade uma simulação de como será o IBS, agora IBS e CBS, funcionando na prática. Nós propusemos lá atrás, por que não fazer um sandbox, como se tem no mercado financeiro? O sandbox é uma simulação em escala real. Você pega, por exemplo, uma cidade
ou um distrito, uma localização, e coloca aquilo funcionando com um novo tributo. Por exemplo, poderia ser sobre um setor da economia, né? Por exemplo, construção civil, que tem várias etapas, tem prestação de serviço, tem indústria, para ver se funciona ou não, se dá realmente não cumulatividade, é eficiente, se aumenta a carga ou se não aumenta a carga. Não foi feito. Até hoje eu não vi uma simulação robusta, muito menos uma simulação em tempo real, de como isso vai funcionar. E nós estaremos dando um passo um pouco no escuro, eu diria, né? Nos Estados Unidos, que tem uma estrutura parecida com a nossa, não tem IVA, tem sales tax, incide na última operação da cadeia, na venda ao consumidor final. Será que seria a melhor opção? Não foi simulado, não sei, né? Pode ser bom essa reforma? Pode ser um desastre? Também pode. Eu vou falar um tema aqui um pouco polêmico, né, que vai sair um pouquinho fora aqui, mas eu já volto, né, nos últimos segundos que eu tenho. Eu ainda acho que talvez, né, a melhor proposta fosse a do Marco Sintra, no imposto sobre pagamentos. Me parece mais eficiente, mais simples. Né? Uma vez conversando com um professor da NYU, da New York University, de políticas tributárias, o Daniel Shaviro, ele dizia, olha, é uma ilusão dizer que a não cumulatividade é a melhor coisa do mundo, ela é overestimated, ela é superestimada. O tributo pode ser cumulativo se ele for simples e barato, não é? Se tiver uma base grande, ele pode ser regressivo se for barato e simples. Né? Os economistas sonham com lump sum tax, que é fixo para todo mundo, mas é barato e tem base grande. Mas aí vem aqueles preconceitos, não, mas ele é cumulativo, mas ele é regressivo. Será que tem um grande problema nisso? Eu diria que, só para voltar rapidamente ao tema que eu estava antes da própria PEC, né? Eu acho que uma prova que esse tributo seria melhor é que nós tributaristas provavelmente não teríamos mais trabalho com ele. Ou seja, para nós tributaristas seria uma má notícia, talvez para o sistema tributário e para a sociedade seria uma boa notícia, essa simplicidade. Voltando aqui ao IBS-CBS, o que me preocupa também não é a questão, não vai haver aumento de carga, ela é neutra, supostamente a reforma é neutra. Me preocupa a calibragem que está sendo feita. Existe uma obsessão na tal da reindustrialização da economia. Isso me parece o discurso da época do Juscelino Kubitschek, anos 50 do século passado. Num mundo onde, lá fora, ao menos, os países envolvidos, 85% da economia são serviços, e aqui no Brasil já é mais de 70%, tributar de forma, né, bastante, de aumento de carga bastante elevada, né? Ainda que tenha a transição, um setor como esse pode danificar toda a economia. A Mary Alba disse isso, eu concordo. A economia não se separa estanque, serviço, indústria e comércio. Está tudo interligado. Né? E serviço tem, por sua natureza, uma extrema dificuldade de tomar crédito. Né? Então, não cumulatividade vai funcionar muito mal para o setor de serviços. Então, assim, a gente vê, ultimamente, uma propaganda massiva pela reforma, dizem que, né, pela CNI, Confederação Nacional das Indústrias, mas isso é uma ilusão. Se o serviço sofrer, a indústria e o comércio também irão sofrer. Né? Então, eu nem vou citar o nosso setor da advocacia, esse corre o risco seríssimo. Ou os pequenos escritórios que não têm muito custo sobreviverão, ou os muito grandes. O middle market provavelmente, talvez até, seja inviabilizado. Eu vou ter que recorrer a planejamentos, entre aspas, né? Planejamentos tributários do tipo seus advogados serem pessoas jurídicas para a pessoa jurídica principal poder tomar crédito, ou seja, é uma distorção do sistema total, né? Fica difícil achar que isso é positivo. Agora, claro, tem pontos, antes de chegar nos pontos positivos para terminar, o API diz que o aumento na carga de tributária sobre os serviços, que ele me parece que desde muito antigamente ele diz que tem que haver mesmo, ele é um advogado desse aumento de carga, que isso seria compensado por um ajuste de preços relativos, ou seja, se os preços dos bens e mercadorias diminuem, isso faz com que, né, a economia como um todo se ajuste, pelo ajuste de preços, ou seja, o setor de serviço acaba se beneficiando com esses
preços menores de bens e mercadorias. Eu só acho muito, né, arriscado afirmar, ninguém sabe. Ajuste de preços relativos não depende só de uma diminuição de carga num setor, tem N variáveis micro e macroeconômicas para que haja esse ajuste, N variáveis, inclusive de mercado, de economia mundial, de câmbio, de uma série de coisas, né? Questão do repasse no preço, de cashback, como é que isso vai acontecer? Eu acho muito difícil cashback na realidade brasileira. É quase mais fácil acreditar em Papai Noel. Agora, claro, né, para não dizer que eu só estou dando má notícia, né, para não dizer que eu não falei de flores, tem pontos positivos, sim. Eu sempre advoguei que acabar com benefícios fiscais, por exemplo, é positivo, né? A gente sabe que benefícios fiscais fomentam, por exemplo, a formação de grupos de interesse, de lobby, ou seja, acaba distorcendo o sistema, acaba incentivando tributação setorial. Isso é ruim, se torna um sistema bastante doente, o sistema tributário, né? Então, quanto à aprovação da reforma, para finalizar aqui, acredito que o meu tempo já está esgotado, eu sempre fui cético. Saiu esse texto agora, há uma pressão para se votar, mas tem muita água para rolar por baixo dessa ponte ainda. Quando eu escrevi minha tese de livre-docência, um dos tópicos era a reforma tributária, eu dizia que por uma questão até de teoria econômica, de teoria dos jogos, era muito difícil de ser aprovada, porque não existe um jogo, por assim dizer, traduzindo uma interação estratégica cooperativa, especialmente entre os entes federativos, né? Nós temos aí mais de 5 mil municípios, difícil, ou extremamente difícil, quiçá impossível, coordenar os interesses, aliar os incentivos de todos esses entes. Então, por exemplo, mesmo que a reforma seja aprovada, ela vai ser provavelmente muito modificada do seu projeto original ainda, e nada impede que haja muito litígio depois da sua aprovação, inclusive pelos entes federativos, que muitos deles não ficarão satisfeitos, não ficarão felizes. Eu nem falo em litigância por parte dos contribuintes, essa certamente haverá. Então, outra coisa também, custos de conformidade. Uma ilusão achar que eles vão diminuir. Podem até diminuir lá para frente. No primeiro momento vai aumentar muito, porque nós teremos aí um período de transição com um sistema dual, né? Nós teremos o sistema antigo e o sistema novo ao mesmo tempo. Então, eu acho que ainda falta, especialmente uma boa simulação, e ainda falta muito debate para que se possa, né, pular de um sistema que é muito ruim, o nosso, não há dúvida que é péssimo, talvez um dos piores do mundo, mas para um que ainda me parece bastante desconhecido. Então, de um lado, a gente tem, né, o diabo, o demônio conhecido, e do outro lado, nós temos um possível passo no desconhecido, no escuro. Então, eu pediria um pouco mais cautela, um pouco mais debate e mais simulações para a gente ver para onde a gente está indo. Então, seriam essas as minhas primeiras palavras aqui. Excelente, professor Cristiano. Eu sempre fico muito admirado assim com a sua coragem de tocar em pontos que muitas vezes a gente só trata em privado, tomando café ou tomando uma cerveja com os amigos. Muito obrigado por iluminar pontos tão importantes. Essa questão prática também me chama muito a atenção, né? Eu me preocupo muito com isso. Eu tenho trabalhado nesse tema fortemente desde 2019, sobretudo junto a entidades representativas do setor da saúde. A Associação Nacional dos Hospitais Privados organizou, há alguns meses, um evento com o professor Eurico e o professor Nelson Machado. E uma das perguntas, havia um representante de uma entidade representativa das operadoras de plano de saúde, antes desse texto, de saber que as operadoras ficariam aí no sistema equivalente ao dos serviços financeiros, né? Se daria crédito ou não, né? E ali o pessoal ficou meio surpreso. Não, depende, se for uso e consumo não dá, mas é uma despesa com o pessoal. Então, ali acendeu. Olha, e na prática, e lá na frente, né? Então, eu também tenho sérias dúvidas em relação a essa redução de complexidade, e, por consequência, redução de contencioso, né? A respeito desse tema. E eu gostei muito desse seu critério de medição, né, de quanto pior for para os advogados tributaristas, pode ser um indício de que a proposta é boa.
É aquele deboche com fundo de verdade. Eu sou advogado, viu? Não, eu também, né? Eu converso muito com o Marcelo, né? E é muito curioso. E a questão do custo de conformidade, esse é um ponto que eu também falo muito. E a gente tem que ser muito sincero, né? Hoje, a gente tem o Brasil não tem uma estrutura de prestador de serviço, né? Ali de back-office, né? É compatível com coisa muito complexa. Basta ver aí no Brasil, na vida, Brasil profundo. A gente lida aí todo dia, né, com os profissionais que tratam ali da escrita fiscal e etc., o quão difícil é, né? Então, a gente vai ter dois sistemas agora. O setor de serviços, boa parte, né, a parte mais pujante do setor de serviços está no regime cumulativo, por exemplo, de PIS/COFINS e paga ISS. Essa turma nunca ouviu falar em não cumulatividade, né? E vai cair no colo. Então, a gente... Bom, eu costumo falar para vocês, não têm ideia do que é esse bicho, gente. Você tá, legal e tal, etc. Vamos batalhar aqui por uma redução de carga que vai ser suficiente. Tem um custo de conformidade que eu vejo que a sociedade civil não se deu conta, ou pelo menos quem hoje está no cumulativo, né, não se deu conta. E sobre essa questão da simplicidade do tributo barato, o professor Alberto Macedo tem batido muito nesse ponto, quando ele trata da PEC 46, do trade-off, né? Então, você paga menos um ISS menor frente ao ICMS, por exemplo, mas em compensação você tem menos complexidade, uma carga menor, então talvez isso seja um ponto importante para a gente levar em conta. Obrigado mais uma vez, não vou tomar mais o tempo aqui, que a gente ainda tem o professor Helenilson, que vai nos brindar aí com as suas lições. Bom dia a todos, bom dia ao Renato, bom dia ao nosso presidente Marcelo, ao Cristiano, a Lina, minha amiga Lina, faz tempo que eu não vejo, a Mariel também, que faz tempo que eu não vejo. Eu vou tentar não repetir aqui o que já disseram meus colegas, esse é o objetivo. Esse é um fórum de juristas, né, de pessoas que se ocupam de tratar de temas jurídicos. Então, nós temos uma certa responsabilidade com a sociedade. Chamo de a responsabilidade social do jurista. E nós estamos num momento muito importante da vida nacional, com essa situação de votação de uma reforma que a maioria não teve tempo nem de ler o texto, e nem sabe qual o texto que vai ser votado semana que vem. Então, nós temos uma responsabilidade, sim, não se trata aqui de bater, de criticar, se trata de ter uma responsabilidade com a sociedade. E eu tenho empenhado nisso, que nas minhas redes sociais eu tenho diariamente gravado vídeos e alertado para o que vai acontecer, cumprindo o meu papel de jurista, de especialista num assunto que a sociedade não tem, infelizmente, conhecimento para debater, para compreender o que vai acontecer, e muito menos os parlamentares. Eu convivo com vários deles, não têm a menor noção do que está acontecendo, não têm a menor noção do que vão votar. Então, nós temos uma responsabilidade, sim, sabe, Mariel, de dizer abertamente, com letras garrafais, a tragédia que isso vai acontecer, que vai acontecer no Brasil. E eu quero começar lembrando uma situação. O atual sistema tributário, estruturado em cima de discriminação de competências, foi construído na Constituição Federal de 1946. Depois de 15 anos, ou 8, dependendo de como se conte, de regime autoritário. Né? Então, quando se pensou, em 1946, numa Constituição Federal que discriminasse competências e distribuísse poder entre as unidades federativas, isso não foi feito por acaso. Isso foi feito para impedir o autoritarismo do poder central. Então, isso tem uma razão histórica. Isso não foi criado da cabeça do Sampaio Dória ou do Anomar Baleiro, dos grandes juristas da época. Isso foi resultado de uma concepção de sociedade de que não é possível ter democracia com o governo centralizado autoritário. E que os processos de centralização financeira levam a processos antidemocráticos e a processos de autoritarismo. Então, este projeto destrói o sistema de discriminação de rendas tributárias. Helenilson, por que destrói? Basta ler o que está lá na proposta. Tudo, absolutamente tudo, será votado pelo Congresso Nacional. Ou por lei ordinária, ou por lei complementar. Se retira dos estados e dos municípios o poder político de decisão sobre os seus principais tributos.
Será que é o ISS que impede o Brasil de se tornar um país desenvolvido? Eu fico a me perguntar com essa mistificação. O ISS impede que o Brasil chegue à modernidade. É o ISS que impede que o Brasil chegue à modernidade? Meu Deus! Alguém aqui tem problemas com o ISS a não ser os bancos? Alguém tem dúvida porque já o regime financeiro, o regime tributário especial dos bancos já está na PEC? Alguém aqui tem dúvida disso? E que é o sistema financeiro que está bancando essas PECs há 10 anos, porque não quer cair no PIS/COFINS, não quer cair na tributação do PIS/COFINS, que o Supremo acabou de dizer que eles têm que pagar. Ninguém tem dúvida disso, e a sociedade precisa saber disso. Alguém tem dúvida de que essa PEC tem um objetivo escondido de acabar com a Zona Franca de Manaus, Marielle, e acabar com qualquer possibilidade de incentivos fiscais regionais? Esta é a PEC da Avenida Paulista e da Avenida Faria Lima. É a PEC que vem acabar com a Zona Franca de Manaus e com qualquer processo de industrialização nos estados que não estão no Sul e no Sudeste, e um sistema financeiro que não quer pagar PIS/COFINS e quer um regime tributário diferenciado nesse novo tributo. É a Faria Lima e a Paulista juntos tentando aplicar esse grande golpe institucional no Brasil, que é a aprovação de um tributo, e não se sabe qual é, não se sabe para onde vai, não se sabe como vai funcionar, vende uma simplificação, acho que foi o Cristiano que falou, e nós vamos ter, em vez de 5, vamos ter 8. 8 tributos. Cadê a simplificação? 8 tributos. Será que os empresários desse país sabem que eles vão ter que pagar 8 tributos, fazer rotinas de obrigação acessórias de 8 tributos? Quer dizer, nós temos um processo de centralização política absurdo que vai destruir o poder de estados e municípios fazerem política tributária, porque eles são obrigados. Mas eles podem fixar a alíquota, vinculado à alíquota definida pelo Senado Federal e que em harmonização com o tal do Conselho Federativo. Aliás, o que é esse Conselho Federativo? A lei complementar vai dizer o que é o Conselho Federativo. Com independência funcional, tá lá. Vamos criar uma outra instância de poder no Brasil chamada Conselho Federativo. E ninguém sabe absolutamente o que funciona, o que é, a quem está submetido, quem vai compor, que forma vai ser o seu processo de decisão. Tudo é a lei complementar que vai dizer. Não é? Tudo é a lei complementar que vai dizer. Então, se cria uma instância de poder seríssima que vai decidir sobre o principal mecanismo de financiamento de estados e municípios e não se diz o que é isso. Como vai funcionar isso? Todas as normas têm que passar, eles vão ter, esse órgão vai ter poder normativo. Vai ter poder normativo. Está dito na PEC. Nós vamos ter um poder normativo criado por PEC, um órgão com poder normativo criado por PEC. Ontem eu gravei um vídeo onde eu dizia o que eu vou dizer agora. O poder de reformar a Constituição não inclui o poder de destruir a Constituição e nem de reescrever a Constituição. O que esse pessoal está tentando é reescrever a Constituição de uma forma muito ruim, porque está destruindo um princípio básico do nosso federalismo, que é a discriminação constitucional de competência. É assegurar a possibilidade de estados e municípios terem algum poder político na decisão dos seus rumos. Eu respeito imensamente meus colegas que pensam o contrário. Mas nós não teríamos uma fábrica em Pernambuco, ou no Pará, ou na Amazônia, em qualquer lugar desse país que não fosse no Sul e no Sudeste, se não fossem incentivos fiscais. Nenhum. E a Constituição, artigo 3º, diz que é objetivo fundamental da República reduzir as desigualdades regionais. Só podemos reduzir as desigualdades regionais se for colocando dinheiro na mão de empresário? Então, nós temos que tributar todo mundo para poder distribuir, para dar dinheiro para o empresário, que é o que quer essa PEC. 15 bilhões, vamos pegar e fazer o cheque e passar para governador dar para empresário, ao invés de criar um sistema tributário que permita o incentivo fiscal regional, como funciona hoje, tem fábrica em Goiás, tem fábrica em Pernambuco, no Pará, em todo o Brasil, porque tem incentivo fiscal. É só por isso que tem fábrica, porque os grandes centros consumidores estão no Sul e no Sudeste. Ou existe solidariedade federativa, ou nós não somos uma federação.
E o que essa PEC quer é destruir a possibilidade de ter incentivos fiscais regionais, claramente, e destruir a possibilidade de ter Zona Franca de Manaus. Isso está claro. Então, a minha percepção que é como jurista, que estão destruindo o coração do federalismo fiscal brasileiro. Estão destruindo. E o único governador que parece que entendeu isso foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que disse: eu não vou assinar um cheque em branco para me jogar numa aventura no escuro, um salto no escuro, como disse o Cristiano, não é? De uma coisa que eu não sei o que é. Imposto sobre operações com direitos. Tem operações com direitos. Se eu vender um imóvel, eu vou pagar? Se eu vender minhas ações na Bolsa de Valores, eu vou pagar? Se eu vender as cotas do meu escritório, eu vou pagar? Eu, pessoa física, mas eu não tenho como objetivo negociar eu vender as cotas do meu escritório, mas se eu vender as cotas do meu escritório para o meu sócio, eu vou pagar? IBS? Não, a lei complementar vai dizer. Ora, convenhamos, não dá para fazer política tributária nesse nível, né, de mistificação. Eu também não mistifico, sabe, não cumulatividade. Ninguém me convence. Aliás, acabamos de perder recentemente o maior crítico da não cumulatividade, talvez o único que eu vi falar abertamente, que foi o professor Hugo de Brito Machado, que dizia abertamente: a não cumulatividade é um câncer no sistema tributário brasileiro. Ninguém se incomodava de pagar, ou não se incomoda de pagar 3% cumulativo sobre o PIS/COFINS, mas se incomoda de pagar 9,25%, porque aí começa a discussão de crédito. Será que se o PIS/COFINS, Marielbe, fosse 3% para todo mundo não pagaria? Sem crédito? Ah, mas aí os economistas veem, não, mas isso gera problemas na cadeia econômica. Eu nunca vi ninguém dizendo que a alíquota baixa gera problema, se for cumulativo. A gente pagou a IPMF, a ICPMF durante anos e o Brasil cresceu, não houve nenhum problema de falta de crescimento, de problema tributário, porque nós pagávamos 0,38% na movimentação financeira. Então, é muita mistificação. Hoje eu abro os jornais, todos nós sabemos que vai ter um aumento brutal no setor de serviços. A Confederação fala em 200%, outros falam em 300%. Aí a matéria do jornal o setor de serviços será beneficiado. Poxa, pelo amor de Deus, né? É brincadeira. Não dá nem para ler jornal mais. É mistificação e mentira demais. Sabe? Então, nós que nos dedicamos a estudar esse negócio chamado direito tributário, nós temos que ter responsabilidade. Responsabilidade, sim, de dizer as coisas com clareza. Vai ter um aumento brutal de carga tributária, sim, sobre saúde, sobre educação, sobre o agro, sobre as pessoas físicas. E o que a Mariela falou era meu sentimento também, Mariela, sobre a classe média. É esta que vai ser esmagada por essa carga tributária que vem aí. É a classe média. É a classe média que vai ser esmagada por essa carga tributária que vem aí. Então, nós temos que ter responsabilidade para dizer essas coisas. Nós vamos estar num processo de centralização política que nós não vimos no Brasil nos últimos 50 anos. Deixar os destinos do Brasil na mão de parlamentares federais que não conhecem a realidade do Brasil. Será que o deputado do Pará conhece a realidade lá do Rio Grande do Sul? Ou será que o do Rio Grande do Sul conhece a realidade lá de Manaus? Sabe? Quem conhece as realidades é quem está nos estados. Nós estamos esvaziando o poder dos estados. Ah, mas já precisamos melhorar o sistema tributário brasileiro. Vamos melhorar. Por que a gente não começa melhorando o PIS/COFINS? Quem é que criou a complexidade no sistema tributário brasileiro? Quem é? Quem é que cria? Os governos é que criam a complexidade. Nós não temos problema de legislação, nós temos problema de maus administradores tributários. O PIS/COFINS é uma confusão danada, porque o governo federal criou essa confusão danada. Por que não começa juntando o PIS com o COFINS? Vamos organizar o PIS/COFINS, vamos criar um tributo não acumulativo aqui, incidente sobre receita, vamos organizar, vamos ver como funciona, vamos ver quanto arrecada, vamos ver como é que essa economia absorve. Depois disso, vamos passar para o ICMS. Vamos ver se a gente coloca o ISS como um processo onde não interfira com as competências federativas. Eu não confio em poder centralizado em Brasília, talvez porque eu moro num estado periférico, que sofre os efeitos de ser um grande território federal. Pará, 70% do território do Pará
é federal. O Pará, o que tem aqui é minério e quem regula é o governo federal. O que tem aqui é floresta e quem regula é o governo federal. O que tem aqui é terra, quem regula é o governo federal. O que tem aqui é energia hidrelétrica, quem regula é o governo federal. E o que não existe no Pará é o governo federal. Então, eu não confio no governo federal, acho que colocar os destinos do Brasil na mão desse parlamento, desse Congresso Nacional, é um risco, principalmente, Mariel, para os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e estados que precisam da atenção no assunto desigualdade regional. Esse projeto é ruim, mal escrito, mal elaborado, confuso, vai trazer um mal para o Brasil, e eu só vejo um problema, eu só vejo um objetivo nesse assodamento. Dar uma resposta política, como diz o Cristiano, dar uma resposta política para a sociedade, que esse governo aprovou alguma coisa em 6 meses, porque até agora nem medida provisória consegue aprovar. Tá? É por isso que eu me calo por aqui e vou esperar a segunda rodada. Obrigado, professor Elenilson. Também aí tocou em pontos nevrálgicos, né? Esse tema do benefício fiscal, até, Marcelo, a gente poderia fazer uma outra reunião, que também é um assunto excelente para a gente explorar, né? O tema dos benefícios fiscais. Como a gente já vai se aproximando, que está programado para as 10h30, Marcelo, não sei se tem uma tolerância, então acho que a gente já poderia ir caminhando aí para as considerações finais. E aqui já dando um spoiler, né? Pena que o pessoal no grupo está já comentando, mas hoje é aniversário do Marcelo, né? A gente finalizar aí depois das considerações finais, dando parabéns para esse nosso querido amigo. Obrigado. A gente precisa terminar 10h30, 10h33 no máximo aí. Tá joia? Então vamos lá. Então, retomando a ordem aqui, professora Lina. Bom, como é bem rápida essa explanação final, acho que valem alguns pontos para considerações aí da nossa audiência, né? De fato, a não cumulatividade, ela é essencial para que o IVA funcione, né? Como o próprio nome diz, é imposto sobre valor agregado. Para que ele incida exclusivamente sobre o valor agregado, o crédito tem que ser integral, com devolução imediata, assim como se espera. O que se pensou, além de uma redação um pouco mais forte daquilo que a gente já tem hoje? Porque a gente sabe que não é o texto legislativo, né, como todos aqui disseram, que vai garantir isso, né? São as práticas, né? É a administração tributária, é uma mudança de paradigma que vai garantir ao contribuinte que esses créditos sejam de fato integrais. O que se pensou, então? Quando se fez uma estimativa da alíquota necessária para substituir a arrecadação, pensou-se, inclusive, nos créditos acumulados. Então, parte do produto arrecadado vai ser retido para garantia da devolução dos créditos. Isso, inclusive, está previsto no substitutivo da PEC, lá dentre as obrigações do Conselho. Então, ele vai reter a parte do crédito que não for compensado no exercício subsequente e o resto ele vai distribuir. Isso faz com que haja uma garantia de devolução de crédito, não pela redação legislativa, mas sim pelo sistema, né? E aqui falando um pouco do que foi levantado tanto pelo professor Cristiano quanto pelo professor Elenilson com relação às opções de tributos cumulativos. Hoje, a gente sabe que a literatura internacional com relação à tributação sobre o consumo traz alguns parâmetros para que ela seja efetiva, o menos onerosa possível para os contribuintes e o mais neutra, né? O professor Cristiano sabe muito melhor do que eu, né, o conceito de neutralidade dentro da economia, para que ela não cause distorções alocativas, para que ela não cause outras externalidades também. Então, como que a gente atinge essa neutralidade? Dentre os instrumentos possíveis da neutralidade? A não cumulatividade é o primeiro, né? Além da isonomia, além de outros princípios que devem pautar a reforma, a não cumulatividade é essencial. Daí porque, muitas vezes, embora pareça mais simples e mais fácil, ter um tributo cumulativo com uma alíquota baixa, a gente pode causar distorções, como, por exemplo, um incentivo para a horizontalização dos processos produtivos, né, para a internalização desses processos. Para que a gente não tenha essas distorções, para que a gente não cause esses estímulos com
outros fins que não aqueles exclusivamente baseados no processo produtivo, a não cumulatividade é a recomendação geral. Então, eu me preocupo também com ela, eu acho que todas essas colocações aqui são muito bem postas por todos, mas eu acredito que essa possibilidade de reter o crédito para garantir a devolução antes que ele entre nos cofres públicos e seja consumido, né, pelos orçamentos que hoje estão bastante apertados, né, inclusive com um grande déficit em geral, a gente tem aí mais esperança de que ela vá funcionar. Mas muito obrigada, é um prazer estar aqui. Estou feliz aí, Renato, pelo convite para estar no curso de férias, falando sobre esse assunto. Lá a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para dissecar aí a proposta e explicar para todos a audiência aqui, que é tão grande da PET, viu? Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Professora Mary, obrigado, professora Lina. Obrigada e parabéns, Marcela, aí muitos e muitos anos de vida para você, muitas discussões tributárias. A questão da neutralidade, ela é relativa, porque diz que vai ter neutralidade, no entanto, setores vão pagar mais, muito mais do que existe hoje. Então, eu acho que esse discurso de neutralidade não existe. Uma outra coisa também, veja, querem simplificar e a gente não tem nota fiscal nacional. Até agora, acho que apenas 10 grandes municípios aderiram à nota fiscal nacional. Então, é ilusório dizer que vai simplificar, você não consegue nem implantar no Brasil a nota fiscal nacional. Um dos problemas do Brasil é a insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica vem, sabe de quê? Da não cumulatividade, PIS, COFINS e ICMS. Quantos processos nós temos sobre lucro presumido, que é a alíquota cumulativa bem menor? Zero. Quer dizer, zero não, pouquíssimo. Então, nós temos milhares de processos discutindo o conceito de insumo, etc., na não cumulatividade, que é o que vai voltar. Porque naquele relatório lá de anterior a esse preliminar aqui, essa proposta preliminar, estava lá escrito insumo. Se voltar o conceito de insumo, acabou-se. É discussão até não acabar mais, né? Então, a segurança jurídica também no judiciário vai, volta, uma hora está, outra não hora está, aumenta a litigiosidade, porque hoje a gente tem que entrar com o mandado de segurança, porque vai que daqui a um tempo seja modificado e tenha feito modulação, né? Então, isso que traz sérios problemas para o sistema nacional, tá? Então, essa questão da simplicidade e custo barato, eu acho muito interessante. Porque, na realidade, o povo quer simplicidade e pagar menos, não quer... porque... Desculpa, Lina, na literatura internacional, assim, literatura internacional é excelente, vamos para a prática. E aí o Cristiano tem razão. Quais o que foi feito... Ele até disse um nome muito chique aí que eu quero anotar, né? Para fazer o experimento em algum lugar para ver como funciona. Não tem estudos sérios. Um dia, Raul quase me falou que eu não sabia nada, me chamou de ignorante. Aí eu disse, me manda os estudos. Até hoje não recebi nada. Então, eu acho que a gente está fazendo uma reforma tributária, embora venha sendo discutido, mas está sendo discutido superficialmente. E aí, Lina, se você puder me explicar, por que o sistema financeiro tem que ter um tratamento diferenciado dos demais prestadores de serviço? Aí eu mandei no nosso grupo, viu, a nota que explica detalhadamente. É complexo, mas, em resumo, saibam que se a gente tributar mais o sistema financeiro, na verdade vai refletir no próprio custo do crédito que a gente toma. Então, não é interessante para nós, inclusive consumidores. E a proposta traz a manutenção da carga atual. As instituições financeiras não estão sendo favorecidas. Tá? Está se mantendo a carga atual. E assim que se tributa o spread, assim que se tributa as instituições financeiras no mundo inteiro. Se o Brasil fizer diferente, a gente vai ter um problema muito grande. O crédito aqui no Brasil já é caro. Se a gente instituir IBS sobre crédito, sobre o todo, aí fica mais caro ainda. Então, é muito delicado esse aspecto. Mas veja, se a gente instituir também sobre prestação de serviço, mesmo saúde a 0,5%, também vai aumentar. Por quê? Para eles existe isso e para a gente não. Segundo a Helenius e doutor Everardo Maciel, é porque são eles que bancam... Eu não sei porque não tenho prova, mas Helenius disse, Everardo diz, que é exatamente eles quem bancam. Aí eu já vou usar você também como fonte, Helenius, porque até agora só usava Everardo Maciel. Né? E aí,
Lina, nada, eu lhe admiro profundamente, sua inteligência, sua competência, etc. Nada a ver, eu estou falando contra o projeto aqui, tá? Tem nada a ver, lhe adoro. E aí, veja, a responsabilidade social do jurista, Helena, você tem razão, a gente tem que esclarecer, não precisa nem dizer nada, só o que tem o conteúdo, que as pessoas não sabem, os parlamentares não sabem nada. Então, a questão do litígio vem daí, que não vai acabar com a não cumulatividade, porque é a não cumulatividade que gera litígio, tá certo? E realmente eu tenho certeza que a população prefere pagar menos com a alíquota cumulativa do que não. O Simples é um grande exemplo de sucesso. Todo mundo paga tudo na alíquota só e acabou. Quantas discussões temos como Simples? Pouquíssimo, é porque o cara se enquadra mais, se enquadra menos. Por quê? Porque não tem não cumulatividade. Então, isso, e aí, como advogado, abrindo parênteses, será excelente. Vamos ganhar muito dinheiro daí para frente. Mas, como brasileira cidadã, não quero isso no nosso Brasil. Não é isso. Eu acho que esse discurso de não cumulatividade nos outros países, etc., é interessante ir lá. Será que aqui é? Vamos testar. Cristiano, como é o nome do que tu dissesse aí, da coisa que eu quero anotar aqui para na próxima já dizer como é o teste chique aí Sandbox, Eu caixinha vou de já até areia. cometer uma deselegância aqui por conta do Sandbox. tempo, já aproveitar Tchau, e passar parabéns, para o professor obrigada. Tchau, parabéns, Cristiano obrigada. e depois Tchau. para o professor Helenilson, para a gente ser bem breve, porque já estouramos aqui o tempo do Marcelo e tenho parabéns para ele ainda, né? Sem dúvida. Não, muito rapidamente, aqui a questão da não cumulatividade, sigo dizendo que é um mito, ou superestimada. Basta perguntar, o Elenilson falou, lembrou muito bem, basta perguntar para qualquer um dos nossos clientes, seja grande empresa, multinacional, qualquer empresa que esteja no lucro real, o que você prefere, pagar acumulativo 3,65 ou 9,25 no não cumulativo? É muito simples. Isso serve para qualquer um, e digo mais, o melhor tributo que a gente teve em termos de eficiência e simplicidade até hoje no nosso sistema foi a CPMF. Digo isso, já publiquei e sigo dizendo. Ela é muito demonizada de forma injusta, tinha uma série de problemas, tinha, sem dúvida, inclusive de destinação do produto, mas em termos de estrutura, em termos de eficiência, eu não tenho a menor dúvida de dizer que foi a mais eficiente que a gente já teve. Quanto à neutralidade, na verdade, significa não alterar comportamentos por causa da tributação. E eu acho que o sistema vai alterar. No setor de serviços vai ter uma enormidade de planejamentos tributários. Eu já estou pensando em alguns aqui, tanto em causa própria quanto para clientes, para tentar evitar o aumento da carga tributária, né? E para finalizar a questão aqui que eu falei, mas um pouco antes, dos benefícios fiscais, não vou entrar na polêmica se é bom ou não, eu entendo que eles são ruins a médio e longo prazo, eles são danosos, distorsivos, criam grupos de interesse, mas a própria Zona Franca de Manaus, existem estudos que não foi benéfica, não foi uma boa relação custo-benefício aí nas décadas que ela foi criada, mas esse é um outro ponto. Mas o meu ponto aqui que eu acredito que é muito difícil aprovar a reforma tributária, pelo menos nos moldes que ela pretende ser, haverá ainda uma série de mudanças, no meu ponto de vista, porque a gente não pode esquecer que o principal poder de tributar dos entes federativos, o poder político aqui, e a teoria da escolha pública nos ensina isso, não é instituir o tributo, é conceder benefício. Infelizmente é isso, tanto para prefeito quanto para governador, você vai, aqui sendo muito cético a esse respeito, o Estado, na verdade, ele cria uma dificuldade, ou seja, tributo, para vender uma facilidade, faz parte do jogo, não é errado, é racionalidade econômica. Só que isso é ruim. Então, assim, é por isso que eu acho, sem entrar aqui profundamente se é bom ou não os benefícios fiscais, claro que tem que analisar o custo-benefício. Muitos são bons, né? Muitos incentivam o desenvolvimento, mas é por essa razão que eu acho que é muito difícil aprovar a reforma nesses moldes, como ela foi criada. Não obstante, do ponto de vista da eficiência, muitos pontos dela são positivos, mas eu acho difícil haver um consenso entre os entes federativos a esse ponto. Então, aqui, finalizando, já apenas agradecendo aqui a companhia dos meus queridos colegas aqui, do nosso público, e dizer que foi um excelente evento e contem comigo aí para as próximas reuniões. Foi um prazer participar. E parabéns, Marcelo. Muitos anos de vida, saúde e felicidade. Vamos lá, professor Elenilson. Obrigado, professor Cristiano. Só para pontuar, em resumo, minha preocupação. Primeiro, centralização excessiva em Brasília. Essa proposta
ela aniquila com a possibilidade do poder político de estados e municípios. Segundo, essa proposta é um voo cego, ela não diz sobre o que incide e como isso vai acontecer. Terceiro, ela não traz qualquer simplificação, muito pelo contrário, ela traz uma complexidade cujo patamar nós nem conhecemos ainda. Quarto, ela retira de estados periféricos que hoje têm a possibilidade ainda de conceder alguns incentivos, alguns benefícios, que às vezes nem é benefício. Vou dar um exemplo, né? Cadeia da carne, por exemplo, no Pará. O Pará é o terceiro maior produtor de carne do Brasil. E eu tenho um benefício aqui que não é direto, é um diferimento apenas. Para não obrigar um produtor que está lá no meio do mato a emitir uma nota fiscal eletrônica, se difere no frigorífico. E o Estado não vai poder fazer mais isso. Então, veja só. Então, muitas vezes não é sequer dispensa de tributo. É técnica de arrecadação que os estados vão perder a possibilidade de fazer, porque não vão ter mais mecanismo nenhum para fazer isso. Simples diferimento, por exemplo, de um produtor rural para uma indústria não vai poder mais ser feito. E como é que faz a realidade, como é que trata a realidade de cada estado, de cada região? E quinto, nós temos que entender que nós vivemos num país federativo e um país extremamente desigual. Quando eu vejo comparações do Brasil com o Canadá, sabe? Com a Índia, sabe? Eu fico a me perguntar, será que alguém dessas pessoas já pegou um avião e veio aqui em São Félix do Xingu? Em Altamira, que é o maior município do mundo, né? São Félix do Xingu tem o maior rebanho bovino do Brasil. Nunca ninguém pisou aqui para saber o que acontece. Quando se fala de Amazônia, nunca ninguém pisou aqui. Quando se fala de Zona Franca de Manaus, nunca ninguém pisou em Manaus para saber o que representa a Zona Franca de Manaus para a região amazônica e para o Brasil, se é que a região amazônica ainda faz parte do Brasil ou é apenas serve para discurso em Paris ou nas COPs da vida. Então, eu quero apenas concluir dizendo que reforma tributária não se faz sem considerar as diferenças regionais. Isso seria colocar um pano sobre uma realidade que é completamente diferente. E, por fim, Marcelo, te parabenizar por mais um ano de vida, desejar muita saúde, muita paz e saúde mesmo, né, Marielle? Para que a PET continue firme, forte, fazendo esses eventos maravilhosos. Parabéns, Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado. Parabéns, professor Marcelo. Muita saúde, felicidades, que você continue fazendo esse trabalho importantíssimo aqui de congregar os tributaristas de diferentes escolas, né, trazendo temas relevantes, de importância prática. Você desempenha um papel aí importantíssimo para a sociedade brasileira, meu amigo. Meus parabéns, muitas felicidades, viu? Muitíssimo obrigado, meus queridos amigos Helenilson, Cris, Mary, Lina, Renato. Obrigado. A reunião hoje foi ótima, né? Atrasou porque porque é boa, né? Se fosse fraquinha, acabava antes. Muito bom. Tivemos uma audiência boa, chegamos a bater os dois juntos 160, depois caiu para 150, 140, ainda tem gente vendo a gente aqui. Maravilha, vamos rumos ao nosso curso sobre o tema da reforma tributária e a gente espera que o pessoal conserte essas distorções, né? É muita distorção. Eu acho até que se isso passar no Congresso, isso vai ser alterado no Senado, depois vai voltar, até porque eu não consigo acreditar que algo tão doido vá ser aplicado na prática, né? Esperamos que não. É engraçado o que a Mary disse, né? Eles estão falando que são 5 tributos, vão reduzir para 2, mas na prática vão deixar 8, né, Mary? Né? E para nós, assim, teoricamente, do ponto de vista para os advogados, contadores, vai ter muito trabalho aí por uns 5, 6, 7 anos. Né? Agora, poxa, e a minha filha, que não é da área, o futuro dela, dos nossos netos, o país, como todo o país, a coisa parece que não é tão boa. Mas, assim, eu acho que tem que se continuar discutindo o tema da reforma. A gente precisa de uma reforma que seja boa para o Brasil, que melhore a competitividade e que eu tenho esperança de que isso ocorra. Pessoal, obrigado por demais. Até a próxima... Não, próxima semana não. Pessoal, a gente agora entra de férias, tá? E a gente volta na primeira semana de agosto,
né? Vamos dar agora uma paradinha com as reuniões, em agosto a gente volta